Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre Fundamentos e História da Educação à Distância. Meu nome é Jean Lúcio, eu sou professor de Informática do Instituto Federal do Sertão Pernambucano e estarei com vocês nessa aula, em que a gente pretende explicar tanto o conceito de educação à distância quanto contextualizar historicamente, como é que surge, como é que se deu o desenvolvimento histórico da EAD, tanto no mundo quanto no Brasil, tá? Então vamos lá, fica comigo até o final se você quiser saber mais sobre esses assuntos. Bom, gente, eu sempre gosto de começar com uma citação, com uma frase, e aí eu trago do nosso saudoso Paulo Freire, que ele diz o seguinte: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Essa frase, apesar de não estar diretamente relacionada à educação à distância, ela me inspirou muito para essa aula de hoje. Vejam que ele traz aqui a palavra distância, é interessante que ele não fala de educação à distância, mas ele traz a palavra distância. E ele fala uma coisa que é importantíssima, que eu considero aqui o ápice dessa frase, que ele fala: a tua fala seja a tua prática. E isso é algo que a gente precisa levar enquanto educador na educação à distância. A gente não pode só ficar reproduzindo, só falando, só repetindo. A gente tem que efetivamente praticar aquilo que a gente fala. E o Paulo Freire diz que esse é um processo, que deve ser trabalhado aí continuamente para até que a gente chegue nesse momento. Então, deixo aí mais esse aprendizado, para vocês aí, nosso saudoso educador Paulo Freire. Mas vamos lá. Diretamente sobre o conteúdo da aula de hoje, primeiro nós vamos contextualizar, historicamente a EAD, a educação à distância, onde é que surge, onde é que nasce então, e como é que ela se desenvolve, no decorrer dos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, um dos primeiros registros históricos, que se tem do ensino à distância foi o anúncio de aulas por correspondência ministradas por Caleb Phillips em 20 de janeiro de 1728. Através da Gazeta de Boston, ele enviava lições semanais para os alunos que eram inscritos lá no jornal. Então vejam que interessante, a primeira mídia que a gente se tem notícias, os primeiros indícios de que tem notícia da educação à distância, na verdade foi por correspondência, e ela se deu aí já há alguns séculos, Então vejam que em 1728 já se tinha esse registro histórico da educação à distância. E aí os autores Moore e Kiesler, eles falam que a EAD ela passa por um processo, ela foi um processo de evolução em que eles dividiram aqui em 5 gerações, tá? E aí eu vou falar aqui de forma mais resumida possível como é que se deu esse processo dessa construção histórica. Lembrando que isso aqui é apenas uma sugestão que foi dada por esses autores, não quer dizer que aconteceu exatamente dessa forma, tá? Mas vamos lá. Segundo esses autores, a primeira geração ela é marcada pelo estudo por correspondências, que acontecia em casa de forma independente, aí a partir de 1728, como a gente viu esse marco histórico aí inicial, que foi do envio por correspondências aí da Gazeta de Boston. Uma segunda geração seria a transmissão por rádio e TV, com pouca ou quase nenhuma interação, que começou a acontecer aí por volta de 1921. Então começaram a acontecer os primeiros registros aí de utilização dessas duas mídias, que a gente já são um pouco mais contemporâneas a nós aqui, que é o rádio e a TV. A terceira geração é marcada pelo surgimento das universidades abertas. Então, as universidades elas começam a se apropriar das tecnologias digitais e começam a oferecer cursos formais para o ensino à distância. Então, isso surge aí a partir de 1967. A quarta geração, segundo esses autores, é marcada pelo uso com mais intensidade das teleconferências com áudio, vídeo e computador. Então, aqui não é só a TV, não é só o rádio. Na verdade, aqui você já tem um sistema de transmissão, que você começa a ter essa troca. Aqui você tinha pouco ou nenhuma interação, então na quarta geração você começa já a ter uma interação com aquele público através da transmissão via teleconferências. E aí a quinta geração, que seria esse momento atual em que nós nos encontramos, ela é marcada pelas classes virtuais online com base na internet. E aqui o destaque para os ambientes virtuais de aprendizagem, que são as ferramentas que a gente vai falar ainda nos próximos encontros, tá? Então não percam, tá? E aí os ambientes virtuais de aprendizagem eles servem como essa ponte, como essa interface que permite a criação de turmas virtuais de alunos de cursos que podem ser ofertados através da internet. E aí o surgimento, o marco seria a partir do ano de 1990. Então, de forma bem resumida, como eu falei para vocês, aqui está o traço histórico, a contextualização histórica da educação à distância no mundo.
E agora falando um pouquinho mais sobre o Brasil, tá? Delimitando aqui o nosso campo histórico aqui no Brasil. Bom, diversas pesquisas realizadas demonstram que antes mesmo de 1900 já existiam anúncios em jornais de circulação no Rio de Janeiro oferecendo cursos profissionalizantes por correspondência. Então, inicialmente, esses cursos eram de datilografia ofertados por instrutores particulares. Então, vejam que interessante, né? Cursos que eram ofertados de forma à distância de datilografia. Então, era um equipamento que era muito utilizado administrativamente naquela época. E aí se tinha então, essa necessidade de formação e aí utilizou-se essa mídia para formar mais pessoas, instruir mais pessoas no uso desse equipamento. Então, era muito comum nessa época a profissão de datilógrafo. Talvez vocês já devem ter conhecido alguém que tenha sido aí um datilógrafo na sua vida. Em 1923, nascia a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, cuja principal função era possibilitar a educação popular por meio do então moderno sistema de difusão em curso no Brasil, que era o rádio. Então, o rádio ele foi muito utilizado na educação. Na minha visão, poderia até ser utilizado até hoje, devido ao grande alcance que ainda tem o rádio. Mas ele foi muito utilizado a partir da década de 1920, quando nasceu então essa rádio no Rio de Janeiro. Então, programas educativos logo se multiplicaram e se espalharam em outras regiões do país e até mesmo em outros países do continente americano. Então, foi uma mídia bastante utilizada também no Brasil para o ensino à distância. Vale a pena também falar do pioneirismo do Instituto Universal Brasileiro, criado em 1941, que oferecia cursos profissionalizantes através da mídia impressa enviada pelos Correios. E aqui eu falo até de uma tia minha, um caso particular que ela fez o curso aqui pelo Instituto Universal Brasileiro. Eu lembro que eu era pequeno e ela recebia lá as lições, e tudo, fazia. Eu achava bastante interessante, achava bastante inovador, aquela forma de ensino na época. E aí, se vocês tiverem curiosidade, o Instituto Universal Brasileiro continua a oferecer cursos online através de sua página na internet. Vocês podem acessar aqui o site institutouniversal.com.br e aí ver como é que ele está funcionando hoje. E aí uma curiosidade, está aqui para vocês um impresso aqui de um curso por correspondência no Brasil. Vejam aí cursos bem antigos, madureza ginasial, mecânica geral, rádio transistores, então cursos aí, assegure o seu futuro, estude por correspondência, então cursos aí que foram ofertados através dessa mídia impressa no Brasil aí há alguns anos, algumas décadas, melhor dizendo. Então, a televisão também foi utilizada no Brasil com objetivos educacionais e aí, em sua fase inicial existem registros de incentivos do poder público nas décadas de 60 e 70. Falando de TV, nós podemos destacar algumas iniciativas, como a do Telecurso 2000. Foi uma iniciativa bastante positiva da Fundação Roberto Marinho, que criou alguns programas de sucesso que atenderam um grande número de pessoas. Com o devido suporte, os alunos podiam obter a certificação devida pelo poder público. Eu lembro também dessa iniciativa, é um pouco mais contemporânea aqui. Talvez quem seja aí dessa mesma época aí que eu nasci, talvez tenha pegado também, Pode compartilhar depois aí comigo nos comentários, tá? Mas eu lembro de programas serem bastante interessantes, pelo menos eu achava bastante, bem formulados, bem curiosos, despertava muita curiosidade, na verdade. E era uma iniciativa muito interessante mesmo, da Fundação Roberto Marinho. Não, infelizmente não existe mais, mas se você tiver curiosidade também, você pode acessar aqui. A Fundação Roberto Marinho ela mantém uma plataforma de cursos online aqui nesse canal, futura.org.br. Então, diversos cursos que podem ser feitos gratuitamente, inclusive. Tá? Então, vale a pena dar uma conferida, dar uma acessada lá. Uma outra iniciativa bastante positiva, bastante interessante, foi a da TV Escola. E essa daqui eu lembro que eu assistia programas da TV Escola na própria escola, interessante. Mas eles tinham uma vasta variedade de programas, documentários, programas educativos. Então, às vezes, o professor ele direcionava a gente lá para a sala de vídeo, que tinha na escola, e a gente ia lá assistir esses programas que eram transmitidos aí por essa TV. Então, foi uma iniciativa voltada para a TV bastante positiva no Brasil, e era mantido pelo Poder Público Federal, tá? E aí gerou bons programas. Ressalta-se que a forma de difusão dependia das emissoras abertas ou a cabo para o acesso à população em geral. Então, você precisava ter ou uma TV aberta, que retransmitisse o sinal, ou então uma TV a cabo para poder a população em geral ter acesso. E aí, apenas um pouco antes do seu encerramento, houve a possibilidade de acesso via internet. Os aplicativos móveis eles chegaram a trabalhar com isso, só que aí, infelizmente, ela foi encerrada, como a gente vai ver adiante.
Então, no ano de 2019, né, o então presidente Jair Bolsonaro ele não renovou o contrato de gestão que possuía com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que era quem gerenciava o canal, né, quem gerenciava a TV Escola. E aí, devido a essa não renovação do contrato, a TV Escola acabou encerrando suas atividades, né, segundo dados aqui da própria página oficial. Ela atendia na época 57 milhões de pessoas, né, entre canais abertos por assinatura, streaming e aplicativo mobile. Tá, eu acredito que é uma possibilidade de qualquer gestor, né, que está à frente poder ou não renovar um contrato. Acredito que não teve nada de legal nisso, mas infelizmente o que me chamou a atenção foi a forma, né, que ele usou para justificar a não renovação. Né? Ele colocou o seguinte, que era uma programação totalmente de esquerda, ideologia de gênero, que tem que mudar, né? Daqui a 5, 10 anos vai ter reflexo aí. 30 anos em cima dessa ideologia aí, desse Paulo Freire, desse energúmeno, que é ídolo da esquerda. Então, para mim, foi uma frase triste, né, infeliz do então presidente Jair Bolsonaro, no qual ele usa, né, essa ideia de que a TV Escola era de ideologia de esquerda e tudo mais, baseado nos pensamentos de Paulo Freire, enfim. E aí usa esse argumento para não renovar a contratação, né? Pelo menos foi o que ele falou aí publicamente. Tá? Então lamentamos muito aí pelo encerramento das atividades, mas eu lamento mais ainda, infelizmente, por essa situação aqui, que eu considero infeliz. Mas vamos lá. Voltando aí, né, encerrando um pouco a questão da televisão, nós temos então o surgimento dos computadores, né, como mídia forte aí para a educação à distância. Na verdade, até hoje, né, ainda até o momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez seja a tecnologia que mais tenha despontado aí ao longo desses anos, que tenha fomentado a educação à distância. Né, e ela surge aí em meados da década de 70, né, primeiramente nas universidades no Brasil. Né, com a ajuda da internet, posteriormente, que se popularizaram os computadores pessoais, e aí o ensino à distância se expandiu, né, de forma como a gente tem hoje. Né. Então, atualmente, é muito fácil você, com um computador, ou até mesmo com outro dispositivo, né, um tablet, um smartphone, você se conectar com a internet e você ter acesso aí a uma grande variedade de possibilidades de ensino à distância, tanto público quanto privado. Né. Então, a educação à distância ela vem se popularizando e se popularizou cada vez mais, né, a partir da década de 70 com os computadores pessoais e a internet. E aí é certo, né, que o desenvolvimento de novas tecnologias, né, associadas à maior oferta da internet tem impulsionado o desenvolvimento da EAD, que deve se popularizar ainda cada vez mais. Né? Então a gente está vendo um boom muito grande aí agora com a inteligência artificial. Né? A gente não sabe até onde vai, mas a gente sabe que a EAD com certeza ela tende, né, a crescer cada vez mais com o surgimento de novas tecnologias, com o avanço de novas tecnologias. Né? A educação tende a ganhar muito e a educação à distância tende a ganhar muito mais com isso. Bom, gente, encerrando então esse traçado histórico, né, da educação à distância, espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui. Nós vamos falar agora sobre o conceito, né, do que é essa modalidade propriamente dita. A gente já viu como ela surgiu, né, já viu como ela se desenvolveu no decorrer dos anos, então vamos entender agora o que é, né, o que é que fundamenta, o que é que os autores, né, que pesquisam, que se debruçaram sobre essa temática, que eles falam do que se trata então a educação à distância. Bom, para falar sobre a educação à distância, eu acho que vale a pena traçar um paralelo aqui com a educação presencial, tá? Então, a gente tem uma modalidade que é bastante consolidada de ensino hoje, que é o ensino presencial, e a gente tem essa modalidade que a gente ouve muito falar, né, que às vezes pode ser que a gente já tenha até feito algum curso, ou tenha feito vários cursos, né, sobre educação à distância, nessa modalidade de educação à distância, mas que é uma modalidade, de certa forma, né, que traz aí um ar mais de inovação, devido ao uso das tecnologias. Então, basicamente, na educação presencial, como o próprio nome já diz, a gente tem um ensino que acontece de forma presencial, em que os alunos, né, os estudantes, eles vão a um determinado local, vão, né, a uma determinada instituição de ensino e lá eles têm a oferta daquele curso, né, daquela disciplina, daquelas aulas de forma presencial. Na educação à distância, a principal característica, né, que a diferencia para a educação presencial é justamente a não presencialidade. Né, o fato de que o aluno está distante daquele local de ensino. E aí as formas em que essa modalidade de ensino vai acontecer, né, as tecnologias serão utilizadas, os meios, os mecanismos serão empregados, aí são os mais diversos e a gente vai explorar aí ao longo de vários vídeos que a gente vai tratar dessa temática. Bom, mas então como é que a gente pode conceituar, como é que a gente pode definir o que é EAD? Desde a sua origem, a educação à distância ela tem suscitado dúvidas quanto à sua definição. Não existe um consenso, a verdade é essa. Muitos têm buscado, no decorrer dos anos, conceituar esta modalidade de ensino que incorporou novos mecanismos e estratégias,
né, e também novas tecnologias desde o seu surgimento. Como a gente viu lá na contextualização histórica, né, ela nasce com correspondência, evolui para a rádio e TV, chega nos computadores com a internet. Então, de fato, é um pouco difícil você trazer um conceito mais objetivo do que seja esse ensino à distância, já que ele vem evoluindo, né, no decorrer dos anos. E aí eu trago para vocês alguns autores, né, que conceituam a educação à distância. Uma das definições mais notórias do Gustavo Segliano, ele diz o seguinte, que a educação à distância é um ponto intermediário de uma linha contínua, cujos extremos se situam de um lado a relação presencial professor-aluno e do outro a educação autodidata, aberta, que o aluno não precisa da ajuda do professor. Então, um pouquinho daquilo que eu falei no início, né, do conceito, né, aqui a gente pode traçar uma linha, e aqui de um lado vai ter a educação presencial, né, aquela educação em que é marcada pelos estudantes, né, indo no prédio físico, aquela relação presencial de professor-aluno, e do outro lado a gente teria a relação aqui autodidata, né, em que o aluno ele aprende por conta própria, em que ele vai ter acesso aos conteúdos, vai ter acesso aos materiais, mas ele precisa estudar por conta própria, não tem aquela relação presencial com o professor. Então aqui seria basicamente a definição trazida por Segliano, mas vejam que ela tem algumas lacunas e ela não é a única definição sobre educação à distância. O Garcia Lamas ele fala, né, que a educação à distância é uma estratégia educativa baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem, sem limitação de lugar, de tempo, de ocupação ou idade dos alunos. Né? Implica em novos papéis para os alunos e para os professores, e novas atitudes e novos enfoques metodológicos. Então vejam que aqui, no conceito do Garcia Lamas, a gente já tem um pouco mais de outros elementos que trazem a educação à distância para outro patamar. Então vejam que ele fala em aplicação da tecnologia, fala em limitação do lugar, de tempo, né, que isso não existe na educação à distância, fala no uso de novas tecnologias, né, novas metodologias, perdão, e também na questão de novos papéis, né, para alunos e professores, e até um novo papel, que é o papel do tutor. Né? Então vejam que aqui a gente já tem uma ampliação daquele conceito inicial de educação à distância. O Riano ele fala o seguinte, que a EAD pode ser entendida como uma relação professor-aluno ou ensino de aprendizagem mediada pedagogicamente e mediatizada por diversos materiais institucionais e pela orientação tutorial. Isto é válido tanto para ambientes pedagógicos tradicionais como para aqueles que usam novas tecnologias. Então seria, no conceito aqui do Riano, a educação à distância seria uma relação entre professor e aluno que é mediatizada por diversos materiais institucionais, né, por orientação e por um ambiente pedagógico formado para isso. Então aqui vejam que é um conceito um pouco mais parecido com aquele anterior, mas que traz uma outra roupagem, traz uma outra abordagem, e focando também na questão da mediatização pedagógica. Né? O Maio-Matar, né, vejam que são vários conceitos e de certa forma eles vão um complementando o outro. Né? O Maio-Matar eles consideram que o conceito de AD deve levar em conta ainda as diferentes nomenclaturas usadas em cada país. Entretanto, trazendo os pontos em comum de cada uma das definições. Né? Eles entendem que se trata de uma modalidade de educação em que os professores e alunos estão separados e é planejada por instituições que utilizam diversas tecnologias da comunicação. Então vejam que já é um conceito um pouco mais sintético, mas que de certa forma resume um pouco aquilo que a gente já viu até agora. Né? Os alunos estão separados fisicamente, contudo as instituições fazem um planejamento e aí conseguem ofertar aquela educação através das tecnologias da informação e da comunicação. Um outro conceito seria o de que a educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do ensino e que requer uma comunicação por meio de tecnologias e uma organização institucional especial. Então, se vocês perceberem, esse conceito ele meio que resume tudo aquilo que a gente já falou até aqui. Né? Então, eu considero esse conceito um pouco mais completo e um pouco mais sintético e mais objetivo. Né? Ele fala que a educação à distância é um aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do ensino, né, aquilo que o Maio-Matar falaram, e requer uma comunicação por meio de tecnologias, ou seja, você não consegue se comunicar se não for utilizando alguma tecnologia específica. E vai necessitar, um destaque que eu faço deles aqui, de uma organização institucional especial. A gente vai ver que, né, no decorrer das nossas aulas, nossos vídeos, a gente vai ver que não existe
a possibilidade de você tratar a educação à distância da mesma forma que você trata a educação presencial. São modalidades que requerem novos papéis, novos perfis, tanto de professores quanto de alunos. Então, considero essa definição aqui do Moore e Kisling um pouco mais objetiva e um pouco mais completa, né, considerando aí todas as definições que foram trazidas, né, sobre a educação à distância. E aí, gente, finalizando já essa videoaula, eu quero deixar para vocês aqui um material de apoio que vocês podem consultar e aí ter um pouco mais de entendimento sobre as temáticas que foram aqui abordadas, tá? Eu vou deixar os slides, né, o link aí para os slides dessa aula, tá? Vou deixar também um link do vídeo aqui do Marcelo Tais, que é um vídeo que eu gosto bastante. É um vídeo um pouco antigo, mas é um vídeo que é muito atual, né? Ele fala sobre a educação à distância e o ensino presencial, né? Qual das duas você prefere, qual das duas você acha que é mais interessante. É um vídeo bem bacana, adoro o Marcelo Tais, acho esse vídeo bem legal. E deixo também aqui nas referências, né, dois e-books, né, que vocês podem acessar gratuitamente. Um deles é Educação à Distância, Estado da Arte, e Introdução à Educação à Distância e Informática Básica. Ambos estão aí com acesso livre na internet. Eu vou disponibilizar para vocês os links, tá? Então, espero que tenham gostado dessa videoaula. Estão aí as referências, tá? Meu muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.